Oi pessoal, meu nome é Tadeu Gonçalves, estamos aqui para mais uma dica do Simfoot. O conceito neste momento nós vamos falar sobre as 4 habilidades individuais. Todo atleta profissional de alto nível, quando ele é contratado por um clube, os scouts ou as pessoas responsáveis por aquela contratação no processo de análise observam essas características ou essas habilidades. Elas não são desenvolvidas por treinamento, mas elas são desenvolvidas sabendo durante o processo de formação a partir da idade inicial, ou seja, de 7 anos, até que se desenvolva como atleta profissional, elas são desenvolvidas a partir do momento que são colocadas no meio ambiente que vai requerer o desenvolvimento de cada uma delas. Vamos agora descrevê-las. Primeira habilidade individual, chamamos a habilidade de saber marcar, que é uma característica do setor defensivo, saber ligar, que é uma característica do meio de campo, principalmente, e saber finalizar, que é uma característica do atacante. Às vezes uma criança passa anos e anos jogando só no setor defensivo, desenvolve essa capacidade de destruir, de marcar bem, mas todas as vezes que busca fazer uma distribuição, acaba cometendo um erro, por a própria falta de estar num meio onde a obrigatoriedade de focar, de melhorar a distribuição não é exigido. Ou mesmo, às vezes você tem uma criança que ela é muito boa no ataque, sabe finalizar bem, mas não tem a capacidade de roubar a bola. Então, assim que a equipe adversária pega a bola, passa a ser praticamente um jogador sem nenhuma função. Portanto, durante o processo de formação, isso começa já aos 7 anos, e é uma coisa muito importante que se nota no futebol de salão, mas também devemos enfatizar no campo. A criança, quando ela está no setor defensivo, durante o período de 2 semanas, ela vai estar naquele meio ambiente. Nas próximas 2 semanas, passamos essa criança ao meio ambiente de meio de campo. E, consequentemente, nas 2 semanas subsequentes, ela passa a jogar como atacante. Esse processo de 6 semanas é repetido 2 vezes, já que o ciclo educacional normalmente são de 3 meses ou 12 semanas. Você analisa a criança no desenvolvimento na primeira semana e durante as próximas 12 semanas essa rotatividade vai ser muito comum. Portanto, a primeira habilidade individual, defender, ligar e finalizar. E a alternância das posições em ciclos de 2 semanas traz um resultado extremamente positivo. A segunda habilidade individual é a habilidade de poder improvisar, ou seja, uma criança já na idade de 7 anos tem que aprender a usar os 2 pés. Agora você pode constantemente criar, solicitar sem o resultado. Então a mesma rotatividade ela é feita. A criança vai por 2 semanas jogar em posições pelo lado direito, e nas outras 2 semanas ela vai para posições do lado esquerdo, sempre se alternando também num processo de 12 semanas, sendo que isso é feito praticamente durante o primeiro ciclo de idade, de 7 até 11 anos. E lógico, quando você vai para as competições, você vai sempre experimentar a criança em posições diferentes para dar essa maturidade. Então essa criança já aprendeu a marcar, aprendeu a ligar, aprendeu a finalizar. Também já aprendeu a usar a perna direita e a perna esquerda com similaridade. A terceira habilidade individual é a criança aprender a ler o jogo. Não apenas participar, mas sempre jogar de cabeça alta, tendo uma visão periférica definida. Essas posições, essa habilidade individual, ela é desenvolvida a partir do momento que você pega a criança e traga para as posições centrais, seja defensor, seja meio campo ou seja ofensivo. Porque a visão periférica ela pode ser desenvolvida no sentido ofensivo, mas se a criança ela é atacante, ela vai ter uma visão periférica no sentido defensivo, e as duas são importantes. A última habilidade individual é a habilidade de saber penetrar. Observamos nesta última Copa do Mundo aqui no Brasil a dificuldade de chegarmos com números no ataque, principalmente o Brasil, porque havia a tendência de fazer o passe e para. Então havia uma penetração limitada, que sempre chegávamos com um número reduzido e não criávamos condições efetivas de gol. Portanto, quando falamos de penetração, existem 3 tipos: penetração por fora,
pela direita, penetração por fora pela esquerda ou penetração pelo meio. E é muito importante que haja uma alternância. Normalmente as posições que jogam pelas laterais têm a tendência de fazer penetração por fora. E as posições centrais, elas têm a tendência de penetração pelo meio. É importante que a criança sempre alterne da direita para o centro, centro para a esquerda para a direita. Essa rotatividade também usando o processo de 2 semanas, num ciclo de 12 semanas, se alternando cada 2 semanas, o sucesso é fantástico, o entendimento dessa criança é muito maior. As 4 habilidades individuais vão fazer com que nós tenhamos uma quantidade muito maior de atletas que terão um intelecto para entender e tomar as decisões corretas, porque a capacidade individual e a habilidade natural dos nossos atletas no Brasil são fantásticas. Nós só temos que aqui preocuparmos um pouco mais em pegar toda essa capacidade de criatividade, improvisação e dar um consenso intelectual para que a criança possa entender o quando, o como e o porquê de aplicá-lo. Essa foi mais uma sugestão, uma dica para o Simfoot. Nos vemos no próximo vídeo.